Glória a Deus, Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus para todo mundo. Estamos aqui em mais uma semana trazendo a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E se não tiver, que o Senhor Jesus possa falar contigo neste momento, que você possa ter um encontro com Ele, que você possa se sentir abraçada por Jesus. A palavra que se encontra no meu coração se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 43. Livro de João, capítulo 1, versículo 43, que diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e retornou e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betesda, cidade de André e de Pedro. E Felipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu Felipe: Vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E perguntou Natanael: De onde me conhece? E respondeu Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só até aqui, uma palavra muito linda vai falar sobre a conversão de um dos discípulos de Jesus, o discípulo Natanael. E eu estava meditando nessa palavra, já vai fazer algumas semanas que Deus tem falado comigo sobre Deus nos escolher, nos chamar. Eu já falei aqui algumas vezes, falei sobre Jeremias, naquela passagem em que Deus fala para Jeremias: Antes que tu nascesse, ainda no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E agora, mais uma vez, logo no início ali dos livros do Novo Testamento, que é quando fala sobre o ministério de Jesus aqui na Terra, nós vamos ver Natanael. Natanael, a Bíblia não diz muito bem o que ele era, de onde ele veio, para onde ele vai, não fala muitos detalhes nessa passagem, mas nós percebemos aqui que Natanael ainda não conhecia Jesus. Ele conhecia a lei, conhecia as mensagens de Moisés, do profeta Moisés, conhecia a lei, mas não conhecia Jesus. Hoje, quando nós nos encontramos com pessoas que às vezes até conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, conhece muitos versículos, já até decorou alguns versículos, alguns salmos, sabe falar muito bem sobre Jesus. Mas quando nós falamos assim: você já teve um encontro com Deus? Você já sentiu a presença de Deus? Você já teve ali uma experiência com Deus, um milagre que você viveu, uma transformação, uma renovação, uma renúncia? Você já viveu alguma coisa? Às vezes a pessoa olha assim e fala: não, eu só conheço Jesus de ouvir. Eu só conheço Jesus assim da Bíblia, mas eu nunca vivi nenhuma experiência com Deus. Nenhuma experiência assim que eu olhasse e falasse: nossa, realmente Jesus, Deus, ele existe, ele me ouve, ele me vê. E Natanael aqui, ele passa por um momento que todos nós que já tivemos um encontro com Deus já passamos. Quantas vezes você no seu quarto ali orando, pedindo para Deus algum pedido, alguma causa que aos seus olhos era impossível. E às vezes você terminou aquela oração e falou: nossa, será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus realmente ele conseguiu, ele vai fazer alguma coisa, vai ouvir a minha oração? Eu sou só uma pessoa ali, um mero mortal, pequeno, não tenho nada de especial, a minha história não é especial. Tem pessoas que às vezes estão passando por mais lutas do que eu. Será que Deus vai me ouvir? E aí às vezes Deus usa uma pessoa que não te conhece para falar para você: eu te ouvi, eu te vejo, eu vi a sua oração. Eu quero compartilhar um testemunho que aconteceu comigo. Há uns 2 anos atrás eu tinha feito uma oração no meu quarto e eu falava para Deus, ainda não gravava vídeos aqui no YouTube, e eu falava para Deus: nossa, Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor falasse comigo de alguma forma, me desse sabedoria para eu entender a Bíblia, para eu conseguir explicar para as pessoas de uma maneira que elas pudessem sentir a tua presença. E eu orei no meu quarto, só eu e Deus. Não falei para ninguém a minha oração.
Passado uns 2 meses, eu já não lembrava mais dessa oração e Deus usou um profeta, um pastor ali, que não me conhecia, olhou para mim e falou: Deus manda te dizer, eu te vi no seu quarto orando e falando: Senhor, eu quero ter ciência da tua palavra, eu quero entender a tua palavra, eu quero poder ministrar para as pessoas para que elas entendam e vejam o Senhor Jesus através da minha vida. Ele falou exatamente tudo o que eu falei. E ele não me conhecia e eu também não conhecia ele. Naquele momento eu tive o mesmo encontro que Natanael teve. Quando eu vi que era Deus ali, falando através da boca daquele homem, eu entendi que Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E quando ele quer falar com você, ele vai falar. Talvez não seja agora, talvez não seja amanhã, talvez vai demorar anos. Mas em algum momento ele vai usar alguém para confirmar as promessas dele na sua vida. Só tenha paciência, só continue a sua caminhada. Natanael não esperava que naquele dia, naquele momento, ele se encontraria com o Mestre, com Jesus, com Deus. É tanto que quando Felipe fala para ele assim: ah, ele é de Nazaré, ele fala: mas Nazaré? Vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Deus, veio Jesus. Então, a palavra que Deus coloca no meu coração é essa: fique na sua posição ali, orando, buscando, e que você tenha um encontro com Deus, que você se ame a Deus, não se apaixone, porque apaixonar, hoje você pode estar apaixonada pela palavra, aquela vontade de conhecer mais sobre Jesus, amanhã, por um motivo, você acaba se afastando. Então, ame a Deus, ame de todas as suas forças, e você vai ver que Deus, ele pode sim falar contigo e fazer coisas maravilhosas como fez na vida de Natanael. Fique com essa palavra e Deus te abençoe.